Boa noite, seja bem-vindo à nossa semana preparatória para o Seminário de Planejamento Patrimonial da Família, que irá começar somente na próxima semana. Mas, enquanto o seminário não começa, não acontece, essa semana resolvi fazer 3 lives bônus. Sim, serão 3 lives para a gente aquecer os motores, preparar você para que receba de uma forma Voltou? Acho que voltou, né? Bom, vou aguardar vocês estarem respondendo aqui para mim no chat. Antes de mais nada, já quero estar dando boa noite para Maíra, para Kátia, Maria Lúcia, Rogério. Não entendi. Obrigado. Voltou. Paralisou e já voltou. Perfeito, muito obrigado. Bom, vamos lá? Bom, enquanto vocês estão escrevendo no chat, né, como é que se está tudo ok, se o som está ok, já escreva também no chat para mim, por favor, da onde que você está me acompanhando, se você está me assistindo, para que eu tenha a real noção do quanto nosso conteúdo está sendo divulgado por todo o nosso Brasil. Boa noite, Adil. Isso. Adil, boa noite, professor. Que nada, estou aqui apenas contribuindo, Adil. Tudo bem? Bom, aqui o Stephanie Matos, boa noite. Sueli Cristina, boa noite. Maravilha. Tem um pouquinho de delay, é natural, tá, gente? Caso a live oscile, não se preocupe, fique na página, não saia. Por quê? Porque, como é um evento ao vivo, é natural que a internet é oscilando, mas logo ela volta, tá bom? Ainda mais que nós estamos passando por momentos de chuva, principalmente o pessoal de Minas Gerais, é importante que você fique atento a isso e não saia, não feche a live, porque senão você vai acabar sendo prejudicado e perdendo o conteúdo, tá certo? Boa noite, Gerson. Boa noite, Sérgio. Norma, boa noite. Vanilda, maravilha. Gente, prazer ter todos vocês aqui. Aqui a Zélia de Lauro de Freitas, Bahia. Que maravilha, hein? Isso é muito bom. Bom, qual é o meu propósito com você durante esse evento? Por que eu criei esse evento, que vai acontecer na próxima semana, e por que eu estou ainda mais dedicado fazendo essas lives extras? Porque a minha missão com você é reconstruir a sua educação patrimonial. Como assim, Fábio, reconstruir minha educação patrimonial? Sim, porque você provavelmente está construindo o seu patrimônio de forma errada ou desatualizada. E isso está gerando um alto risco para você e para a sua família. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora, principalmente durante as lives do seminário, tá bom? E para que você realmente não perca nada, entenda de forma simples e didática tudo o que eu vou passar aqui nessas lives, é importante 2 dicas que eu vou passar agora para você. A primeira, desliga o celular. Desliga o celular, coloque ele com a tela para baixo. Por quê? Porque as lives foram construídas de uma forma a elevar o seu conhecimento degrau por degrau. E a partir do momento que você olha do lado para ver uma mensagem no WhatsApp ou atende um telefone, você tirou a sua atenção aqui da nossa tela. E isso vai fazer com que você perca o foco. Perdendo o foco, infelizmente, você vai perder informações que poderiam estar trazendo benefícios para você e para o seu patrimônio. Tudo bem? A outra dica é importantíssima, que as lives do seminário sejam assistidas na televisão ou no computador. Por que isso, Fábio? Porque durante o seminário eu vou trazer slides, eu vou trazer números, vou mostrar para você tanta informação que eu faço questão que você veja nítido na sua tela tudo que vai ser apresentado. Não tenha dúvida, principalmente dos números. Sabe por quê? Porque na segunda-feira vou apresentar um caso real de um inventário e a gente escuta que o inventário é caro, não é verdade? Mas caro quanto? Quanto caro assim, Fábio? Você vai ver. Então, é importante que você entenda a informação, porque eu não quero trazer o conteúdo aqui
somente mastigado para você. Eu quero que você forme a sua opinião. É esse o objetivo de quem tem um propósito maior, que é ajudar você a reconstruir a sua educação patrimonial. Tudo bem? Bom, dito isso, mais uma vez, boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos. Valdelice, boa noite. Maravilha. Bom, gente, já passado algumas orientações. É importante. Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo do vídeo tem inscreva. Aperte no botão. Por que você precisa fazer isso? Senão o YouTube não libera você participar do chat. E quem participa do chat é extremamente... Quem me conhece sabe que participar do chat deixa as lives mais ricas, mais produtivas e principalmente vai agregar muito no seu aprendizado. Tá bom? Boa noite, Inácio. Boa noite, Domingos. Maravilha, o pessoal chegando. Boa noite, Gilberto Pereira. Prazer ter todos vocês aqui. Bom, enquanto vocês estão chegando, eu acho que já temos tempo suficiente para que eu possa me apresentar. Eu sou Fábio Derrico, sou gestor de patrimônio familiar há mais de 20 anos com escritório físico aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. E com o advento da internet, eu tenho tido a oportunidade de fazer o planejamento de famílias do Brasil todo, principalmente porque sou um dos sócios fundadores da empresa Defenda Seus Bens, uma empresa especializada em planejamento patrimonial da família. E, logicamente, você está tendo a oportunidade de participar dessas lives e principalmente do seminário da semana que vem de forma online gratuita. Por quê? Porque alguém custeou esse evento. Lógico que toda essa estrutura, internet, ar-condicionado, o meu tempo foi custeado por alguém. E esse alguém foram os nossos clientes, que já fizeram o planejamento patrimonial aqui no nosso escritório e com isso permitiu financiar que esse evento pudesse vir ao ar e propagar para o maior número de pessoas todo esse conhecimento que eu tenho certeza que é difícil de você encontrar, tá bom? Então, em virtude disso, eu peço para que todos escrevam aqui no chat #gratidão. #gratidão, por quê? Porque a gratidão é um sentimento, um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter. Um sentimento que quando a gente propala, ele volta, né, de forma multiplicada o bem para nós. Tá certo? Enquanto vocês estão escrevendo já, boa noite, Isla, boa noite, Heloísa Dias, obrigado, boa noite para vocês todos, boa noite, Sônia Cristina, que maravilha ter todos vocês aqui, tá bom? Rosalia, isso aí, Rosalia, #gratidão, Zélia Torres, perfeito, gente, é assim, a gente propaga o bem para que o bem volte multiplicado e com isso a gente consegue transformar a realidade da grande maioria das pessoas aqui no nosso grande Brasil. Aliás, todo o conteúdo, como eu tenho dito nas minhas lives anteriores, nos meus criativos, de um modo geral, que as lives desse seminário serão simples, didáticas, bem mastigadas, porque o meu propósito não é estar dando aula para advogados ou ficar discutindo teses jurídicas, não. O meu propósito é trazer o conteúdo de forma bem simples para que você, da família brasileira, possa entender e, principalmente, eu não quero só que você escute, eu quero que você aplique na sua vida, tá bom? Vera Guimarães, boa noite. Obrigado, Adilma. Vamos lá. Bom, o que nós vamos ter nessas lives? Bom, a live de hoje, que é a nossa primeira live de aquecimento, por que eu falo aquecimento? Quando você, por exemplo, vai na academia, você chega na academia, você já chega entrando nos equipamentos e fazendo ginástica? Não, você faz um alongamento, não faz? Muito bem. Você, por exemplo, que vai jogar um futebol, né? O que você faz? Já chega no campo correndo? Não, você faz ali aquele aquecimentozinho, estica a perna, dobra o joelho. Então é exatamente isso que nós estamos fazendo essa semana. Estamos aquecendo os motores. Entenda, cada live tem a sua finalidade para que você possa ativar diversos parâmetros do seu conhecimento e absorver da melhor forma possível o conteúdo do nosso seminário, tá bom? Bom, a live de hoje nós vamos falar sobre planejamento. O que é planejar? Por que as pessoas planejam? O que acontece se ela não atualiza a sua forma de planejar? Isso é o que nós vamos conversar hoje. Amanhã nós vamos ter uma segunda live de aquecimento, tá? Nessa segunda live amanhã eu vou falar para você 3 ferramentas. 3 ferramentas que as pessoas utilizam ainda como planejamento patrimonial, que é a doação de bens,
muitas pessoas ainda doam imóveis, testamento, fazem testamento, e seguro de vida. Será que essas ferramentas realmente estão ajudando? Será que elas resolvem o problema causado, né, pelo temido inventário? É isso que nós vamos ver amanhã. E na quinta-feira, que vai ser a nossa terceira live preparatória de aquecimento, eu vou trazer ao caso de algumas pessoas famosas. Por exemplo, Chico Anísio, Gugu Liberato, Silvio Santos, Roberto Marinho. Por que eu vou falar da vida deles? Primeiro, por serem pessoas públicas e a maioria das pessoas conhece. Segundo, eu vou mostrar para você o que deu certo, o que deu errado na vida deles. Por que isso é importante? Porque aquilo que deu certo, legal, vamos pegar para nós e aplicar na nossa vida. Agora, aquilo que deu errado, para a gente tomar cuidado e evitar que isso aconteça na nossa vida e no nosso patrimônio. Tudo bem? Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Vera Guimarães. É isso aí, de Brasília. Opa, coisa boa. Bom, Eurípides, Mato Grosso. Agora, vamos falar sobre o planejamento, que é o assunto de hoje. Digita no chat para mim o que é planejar para você. Quando eu falo a palavra planejar, o que vem na sua cabeça? O que é planejar? Não se preocupe, tá? Se está certo ou se está errado. Aqui não tem certo e errado. O objetivo é que você participe. Faço questão de ver o nome a todo momento de cada um de vocês. Ó, a Isa acabou de chegar. Faço questão que todos participem. Principalmente você. Tá? Ah, mas todo mundo está participando. Não, todo mundo não é você. Você precisa participar. Tá? Vamos lá? Planejar para mim, enquanto você está escrevendo. Aí, ó, a Norma já foi quente, né? Maria Tereza, Rosalia, olha, parece até que combinaram, né? Organizar. Planejar, para mim, é o ato de antever algumas situações. É um conjunto de decisões que você toma para que possa evitar uma situação, né? Ou atingir um objetivo. Porque quem planeja tem qual propósito? Evitar que o acaso tome conta do rumo da história. Não é verdade? Quando você planeja, você diminui os riscos de dar errado. Não estar imune, mas você diminui os riscos. Tudo bem? Olha, Flores, acabou de entrar. Dilma, é organizar e pensar. Perfeito, Dilma, perfeito. Muito bom. Zélia, controlar. Gerson, controlar. Isso, gente. Nossa, perfeito. Tudo que vocês estão dizendo faz sentido para o significado de planejar. Mas eu vou contar uma história para você e preste bem atenção em cada fase da história que eu vou te contar, porque vai ajudar você a entender um aspecto muito importante que está implícito no significado planejar. Bom, era uma vez uma família que vivia na época de 1800. Vamos tentar imaginar como é que deveria ser a vida naquela época. Na minha concepção, as pessoas que viviam naquela época tinham apenas uma pretensão, que era a subsistência, a sobrevivência. Por quê? Elas se preocupavam em plantar, né, cultivar o seu alimento para poder colher e manter a sua família. Criavam seus animais. Até aí, perfeito. Então, por exemplo, o seu João, ele pegava um saco de milho, plantava um saco de milho, colhia, depois de alguns meses, os frutos, né, daquela plantação para poder garantir a sobrevivência da sua família, dos seus animais. Bom, tempos depois, o seu João percebeu, presta bem atenção na história, o seu João percebeu que, ao invés de ele plantar um saco apenas de milho, ele poderia plantar 2. Por quê? Porque assim, além de ser o suficiente para que ele cuidasse da família dele, o restante ele poderia usar para trocar por outros alimentos, por feijão, por arroz, por algodão, por trocar por algum animal que ele não tinha. Veja bem, essa pequena diferença na história, logo no começo da história que eu te passei, o que mudou? Anota no papel o que eu vou acabar de falar para você. Mudou a forma de planejar. Anota aí no papel que você vai entender todo o contexto dessa live vai girar em torno dessa expressão, forma de planejamento. Ok? Planejar vai atingir uma meta. Muito bem, Luiz, é isso mesmo. Antônio Carlos é programar o futuro. Rapaz, vocês parecem que vieram estudado de casa. Muito bem, estou gostando de ver a interação de todos vocês. É assim, continue assim para que a live fique ainda mais rica. Bom, então continuando a nossa história.
Agora vamos para 1970. Bom, em 1970, as pessoas, muitas delas saíram, né, do campo, foram para a cidade, estava começando aquela revolução industrial, fábricas, e essas pessoas já não dedicavam mais o seu tempo para plantar e colher e garantir subsistência, mas vendiam o seu tempo, né, para as fábricas, porque assim elas recebiam dinheiro e podiam comprar com o dinheiro aquilo que realmente precisava. Não precisava ficar dependendo do escambo, das trocas e tudo mais. Então, ou seja, já nesse contexto, já perceba, a forma de planejar obrigatoriamente a mudança foi muito grande. Concorda comigo? Porque quem, por exemplo, veio para a cidade já não podia agir como estava acostumado as pessoas da época de 1800, continuar planejando da mesma forma. Então, entenda, o significado de planejar é o mesmo desde que o mundo é mundo, mas o que muda de tempos em tempos na nossa sociedade é a forma de planejar. E é isso que você tem que ficar atento, porque é isso que está interferindo no sucesso ou não da sua família e do seu patrimônio. Tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa história, agora já indo para 1980. Nessa época, o brasileiro, de um modo geral, criou uma grande febre para conseguir a casa própria, comprar a casa própria. Era um sonho da grande maioria das pessoas. Então, o que mudou naquela situação? As pessoas pararam, não sei se vocês, mas eu me lembro dos meus avós, ouvir história dos meus bisavós, que as pessoas guardavam o dinheiro em casa, nos cofres, debaixo do colchão. E, a partir de 1980, muitas pessoas começaram a guardar os seus dinheiros dentro dos bancos, a investir o seu capital, a comprar os seus imóveis. Por quê? Porque mudou o contexto novamente da sociedade. Veja, a sociedade parece que demora para mudar, mas está mudando muito rápido. E quem não acompanha essas mudanças, quem não atualiza a sua forma de planejar, o que acontece? Fica para trás e paga a conta. Tudo bem? Ter conhecimento e previsão para obter menor prejuízo possível. Olha, Alice, muito bem, Alice, gostei, hein? Elaborou a resposta. Vamos lá. Marli, boa noite. Então, ou seja, agora eu vou perguntar para você mais uma vez, participe do chat. As pessoas, então, até onde a gente contou a história, até 1980, começaram a comprar casa, certo? Ter aplicações no banco, perfeito. Aí surgiu um grande problema, quando as pessoas começaram a ter patrimônio. Mas, Fábio, é errado ter patrimônio? Lógico que não. Mas surgiu um problema que até então não tinha. E aí, por exemplo, o teu pai, né, tem uma casa, comprou uma casa e, logicamente, como todo mundo, um dia a gente vai embora. E ele faleceu. E agora? Como é que resolve essa situação? Como é que faz quando uma pessoa falece e ela tinha um imóvel no nome dela? Você pode pegar a certidão de óbito da pessoa e ir lá no cartório e falar assim, olha, eu sou o filho, então a casa é minha. Olha, eu sou a viúva, então a casa é minha. Pode fazer isso? Você acha que é assim? Então, não é assim. E agora, como é que resolve? Aquele patrimônio não pode ser simplesmente arrancado do nome da pessoa. Tem que ter um jeito, né? Que senão a gente fere a segurança jurídica das nossas leis. Responda para mim no chat. O que agora precisa ser feito para resolver o problema de um patrimônio que ficou no nome de uma pessoa que não existe mais? Lúcia, que porrada certeira. Parabéns, Lúcia. Inventário. Gente, existe uma ferramenta jurídica, tá? Criada na lei, justamente para corrigir esse problema. Porque uma vez que uma pessoa venha a falecer e ficou patrimônio no nome dela, não tem outra forma legal de transferir aquele patrimônio para a viúva, para o viúvo ou para os seus herdeiros, tá certo? Então, aí é a hora que eu falo para você. Lembra que eu falei para você, anota a expressão forma de planejar? Então, agora é a hora que eu digo para você que as pessoas começaram a construir o patrimônio desde 1980, mas de forma errada. Planejaram de forma errada. Por quê? Porque se uma vez que o inventário é uma ferramenta para corrigir um problema, qual o problema?
do patrimônio que ficou no nome de uma pessoa física, porque ela morreu e agora precisa tirar daquela pessoa porque ela não existe mais, o patrimônio tem que continuar para alguém. Então, você está construindo o seu patrimônio de forma errada ou, no pior das hipóteses, de forma desatualizada, em virtude das diversas mudanças que nós estamos tendo atualmente no Brasil. E para piorar, você que vai usar o inventário como ferramenta para resolver o problema causado de um ente querido da sua família que morreu com patrimônio, o Estado vai cobrar uma coisa chamada imposto sobre herança. Exatamente. E esse imposto sobre herança, ou algumas pessoas conhecem como ITCMD, depende de estado para estado. A gente viu aqui que tem pessoas da Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Depende do estado, o imposto de herança é diferente. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o imposto de herança é de 4%. 4% sobre todo o patrimônio que você tem. Tem estado, por exemplo, Rio de Janeiro já é 8%. Rio Grande do Sul, mesma coisa. Então você imagina, põe na sua cabeça, faz um exercício na sua cabeça. Não precisa escrever agora no chat, mas quanto vale a sua casa, quanto vale todo o seu patrimônio se você fosse vender? O valor de mercado, não o valor de IPTU, não, o valor de mercado, somando seus patrimônios, seus investimentos, põe na sua cabeça. Quanto valeria? Enquanto você está fazendo esse exercício, eu vou dizer mais um outro gasto que o inventário traz. Quem vai fazer o inventário precisa contratar um advogado. E a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, conforme o Estado, ela preconiza para o advogado que o advogado que for fazer o inventário de uma família, de uma pessoa, seja quem for, um inventário, ele tem que cobrar de 6% a 10% de honorários do patrimônio daquele que foi deixado. Então, agora, você tem o imposto para pagar, você tem o advogado para pagar, e também, depois de tudo terminado, você tem que levar lá no registro de imóveis e registrar o formal de partilha. Então, por baixo, o inventário acontecendo tudo muito bem, tudo muito tranquilo, só estamos falando na questão burocrática. A sua família vai perder de 15% a 20% desse patrimônio deixado. E tem um detalhe que muitas pessoas às vezes me perguntam. Boa noite, Ângelo. Muitas pessoas me perguntam, Fábio, qual é o valor, né, do patrimônio? Antigamente, as pessoas diziam assim, coloca o valor do IPTU, que é aquele valor baixinho, ou então utiliza o valor que está lá na minha declaração de imposto de renda, que está super defasado. Vou trazer uma informação muito séria e importante para você, preste muita atenção no que eu vou te falar. Com a reforma tributária, dentre todas as mudanças que aconteceram, o governo criou um instituto chamado CIB. O que é isso? Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele está cadastrando imóveis do Brasil inteiro. O que ele está cadastrando? Qual é o valor real daquele imóvel e qual é o valor que aquele imóvel receberia se fosse alugado. Mas como assim que o governo, como é que ele vai levantar essas informações? É simples. Hoje está tudo automatizado, interligado. Então, ele fez um convênio, por exemplo, com os cartórios de notas, onde toda vez que se passa ali uma escritura, os cartórios vão atualizando, as imobiliárias vão atualizando o governo dos valores de venda dos imóveis, dos valores de locações. Por exemplo, as imobiliárias são obrigadas a entregar de IMOB, que é uma outra declaração. Então, o governo está se abastecendo dessas informações e agora vai alimentar esse cadastro. Então, uma vez que esse cadastro é alimentado, tá certo? Todos esses impostos que vão recair sobre o seu patrimônio serão atualizados. E aí eu te pergunto, Jurani, que acabou de chegar, Gilberto, o inventário destrói o patrimônio de cuja a família dele... Exatamente, Gilberto do céu. É terrível. Então, o que eu quero que você entenda. Segunda-feira, por exemplo, que é o nosso primeiro dia, né? Nosso primeiro dia do seminário, eu vou trazer a fundo tudo o que acontece com o inventário. Um caso real, vou mostrar uma família que realmente, o quanto ela gastou. Se você está achando que, por exemplo, como eu estava dando um exemplo agora para você fazer as contas do seu patrimônio, se uma família, tá? Se você tem uma família, um patrimônio de 2 milhões, se por baixo vai gastar 20%,
são 400 mil reais. O seu filho vai ter esse valor para pagar? Tenho certeza que não. Então, só que segunda-feira, quando eu for mostrar a primeira live do seminário, que eu vou bater forte no inventário, eu vou mostrar um caso real de uma família que perdeu 40% do patrimônio. Você fala, não, Fábio, mas isso é exceção, isso é difícil. Não é. Isso é mais comum do que você imagina acontecer. E acontece. E você vai ver isso na prática. Também vou estar falando, logo no primeiro dia do seminário, sobre aluguéis, quais os impactos que as pessoas que recebem aluguéis vão ter, quem tem empresa, principalmente no tipo do lucro presumido. Existem, lógico, nós temos diversos tipos de empresa, lucro real, lucro presumido, MEI, simples, mas principalmente as pessoas que recebem, que estão no lucro presumido, qual o impacto que elas terão. Outro detalhe que eu vou também chamar a atenção já no primeiro dia do seminário é os dividendos. Pessoas que têm empresas e conforme a empresa tem lucro, ela tira aquele valor para o nome dela, né, para poder viver, pagar suas contas. Então, qual o impacto que as pessoas terão também sobre os seus dividendos? Aliás, vamos escrever aqui para mim no chat. Se você tem imóveis, se você recebe aluguéis, escreva no chat, aluguel. Se você tem empresa, tá? No lucro presumido, quem tem empresa no lucro presumido sabe que tem. Quem não tem certeza é porque não está no lucro presumido. Quem tem empresa no lucro presumido, escreva empresa. E quem, por exemplo, recebe dividendos da sua empresa, escreva no chat para mim, dividendos. Enquanto você escreve, vou aproveitar e molhar um pouco os lábios. Perfeito, maravilha. A grande maioria, aluguel. E isso vai ser importante porque a nossa live do seminário está focando vários aspectos que vão interferir diretamente no seu patrimônio. Diretamente, você vai entender. Não é só, a gente está falando de inventário, batendo, por que inventário? Porque todo mundo aqui não vai ficar para semente, né? Todo mundo um dia vai embora. Então, logicamente, se você não fizer nada, a sua família ou você vai fazer o inventário. Porque se alguém da sua família vai embora antes de você, você que vai fazer o inventário, tá certo? Aqui, ó, Nice pega dividendos, o Antônio aluguel, o Gilberto dividendos, a Norma empresa. Muito bem. Então, ou seja, vocês vão entender um pouco mais detalhado algumas informações durante o seminário. Mas é importantíssimo, como eu tenho dito para você, que a palavra-chave da nossa live de hoje é forma de planejar. Ou seja, você tem que ficar atento agora às mudanças que a sociedade está tendo, às mudanças que as nossas leis estão tendo, para que você não pague a conta pela ignorância, não pague a conta por desconhecer a forma correta de se planejar. Porque agora, planejamento, adquirir imóveis, adquirir bens, patrimônio, não se faz mais na pessoa física. É comum do brasileiro, né, Antônio? Antônio, Nice, Helena. É comum querer comprar no seu CPF, ver seu nome. Não, não se faça mais isso, a não ser que você queira já deixar reservado a parte do governo. Aliás, vamos escrever, vamos lá, mais uma vez, escrever aqui no chat. Por que você está juntando patrimônio? Diz para mim. Qual é a finalidade? Por que você está batalhando? Às vezes deixa de ir para uma festa, às vezes deixa de fazer uma viagem. Por que você está juntando patrimônio? Qual é o seu propósito? Escreva aqui no chat para mim. Vamos lá. Norma, legado. Perfeito. Para deixar um legado. Vamos desenvolver, pessoal. Vamos participar do chat, que é importante, porque eu vou direcionando, conforme vocês vão escrevendo, por exemplo, eu vi que muita gente se interessou com o aluguel. Ó, prefiro viajar. É isso aí, Jornal. Pega, já gasta tudo, é perfeito, é uma opção, né? E eu, dependendo da família que a gente assessora, nós fazemos essa orientação, tá? No meu caso, minha mãe faleceu e todos os meus irmãos deram a casa para ela. Muito bem, foi uma decisão. A Kátia, ó, renda, Nice, legado. A Rosa, uma velhice tranquila. Plano B e legado, é isso aí, Edil. Esaú, boa noite. Fazer uma reserva para a velhice, promover, perfeito.
parte do patrimônio veio de herança, né, do Antônio, e parte foi adquirido. Não é grande, mas é tudo. Não importa, Antônio. É seu, está pago. Né? Agora, quem tem que usufruir é você. Né? Você tem que usufruir. Meu pai faleceu, deixou um prédio com 3 apartamentos. Estamos agora no inventário. Puxa, já tem 3 anos, Luísa. Puxa, que pena, hein? Não tá fácil. Quem entra no inventário não tem como. A situação é complicada. Uma pequena reserva para uma necessidade. Muito bem, Gomes. Qualidade de vida. Maíra. Boa noite, Fátima. Qualidade de vida. Maíra já falei. O futuro é duvidoso, garantindo, pois não sabemos o dia da manhã. É isso mesmo. Renda. Então, é um hábito herdado dos nossos antepassados. Isso mesmo, Gilberto. Por que eu perguntei isso para você? Por que é importante saber o porquê que você está juntando patrimônio? Porque, como a moça há pouco tempo falou, poxa, poderia estar gastando tudo, viajando, por que não? Sim, é uma opção. Mas se você decidiu em querer ter uma renda para a velhice, se você decidiu deixar um patrimônio para os seus filhos, para que eles tenham uma qualidade de vida no futuro melhor, eu sinto em lhe dizer, se você está adquirindo tudo no seu CPF, mantendo tudo no seu CPF, você está fazendo de forma errada e você vai ser prejudicado. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Que eu acabei de explicar aqui. Quem tem patrimônio no nome, depois que vai embora, quem fica precisa fazer o inventário. Só que muitas das vezes é natural do ser humano, sabe o quê? Ele achar que, não, eu vou embora e quem fica que resolve. Legal. Mas e se não for você o primeiro que vai embora? Fala para mim. É você que vai passar pelo problema. Você é casado, certo? Marido e mulher. Perfeito. Meus filhos que se virem. Legal. Respeito quem pensa assim. Mas aí eu te pergunto, vamos supor que a sua esposa vai embora primeiro. Você vai ter que fazer o inventário dela. E aí você vai ver parte do seu patrimônio indo embora porque você construiu de forma errada. O seu planejamento estava desatualizado ou errado. E é isso que durante o seminário você vai entender. Os percalços que o inventário causa, os percalços que a reforma tributária pode estar causando conforme o tipo de patrimônio que você tem, que nem vocês responderam aqui, uns têm aluguéis, outros têm empresa, outros têm dividendos, e principalmente, eu não vou trazer só o fim do mundo, o apocalipse para você, não. Durante o seminário nós vamos mostrar o que fazer então, qual ferramenta utilizar para que você possa realmente sair, né, dessa estatística do inventário, tá bom? Bom, antes de a gente estar encerrando, né, já está dando 30 minutos, essas lives são rápidas, tá? Essas lives de aquecimento são rápidas, justamente para aquecer vocês, tá? Não se esqueça, amanhã eu vou fazer mais uma live, já coloca no lembrete para você. Amanhã tem mesmo horário, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Nós vamos falar amanhã de 3 ferramentas, doação de bens, seguro de vida, testamento. Será que essas ferramentas realmente ainda estão fazendo seus efeitos? Não se esqueça. E na quinta-feira, ainda dessa semana, nós vamos fazer a nossa terceira e última live de aquecimento, tá certo? Porque semana que vem, já coloca na sua agenda, desmarca os compromissos. Gente, é real isso, tá? Coloca na sua agenda, segunda, terça e quarta, 19h30 da noite, você tem um compromisso marcado aqui comigo, pois vou trazer informações que não são disponibilizadas de forma simples pela internet e você vai receber de forma didática, direta, para que você possa entender e já tomar as suas decisões. Tudo bem? Antes de me despedir, eu quero lançar com você um movimento chamado Defenda Seus Bens. O que significa esse movimento, Fábio? Esse movimento é o seguinte, aqui debaixo do vídeo tem um endereço, tá? Ou lá no grupo, eu vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, por isso que é importante que você esteja no grupo. Caso você ainda não esteja inscrito, aqui embaixo tem o endereço para que você possa se inscrever no nosso evento, no nosso seminário. Ele é online, é gratuito, mas o movimento Defenda Seus Bens é o seguinte, nós estamos recebendo isso de forma gratuita e é com muito prazer e dedicação que eu estou trazendo isso para você. Mas, da mesma forma, vamos criar aquele movimento de gratidão. Vamos pegar esse link e mandar para 5 pessoas do nosso contato. Fulano, estou mandando para você, mas liga, explica. Está tendo um evento online, gratuito. Entra lá, assiste as lives, acompanha, vai fazer. No mínimo, você vai perder seu tempo, que eu acho muito difícil.
tá? Para que você possa contribuir com a vida de outras pessoas. Se você puder fazer isso, mandar para 5 contatos a cada 5 dias, 5 contatos por dia, poxa, imagina o tamanho do impacto que você vai fazer ao seu redor. E isso faz bem, porque nós já tivemos muitos clientes que um dia algum amigo indicou essa live que nós fizemos e essa pessoa ficou eternamente grata porque resolveu questões de brigas familiares, aquela preocupação com o genro e nora. Poxa, eu vou deixar para o meu filho, mas no fim, quem vai interferir é o genro. Nada contra, pelo amor de Deus. Mas o importante é o seio familiar, ele tem que ser preservado. E antes de mais nada, viu, Norma, Gerson, quem tem que aproveitar o patrimônio é você. Você e sua esposa, você e seu marido são os principais beneficiários desse patrimônio. Aproveitar mesmo, usufruir a renda, usufruir daquilo que vocês construíram, para depois que os dois forem embora, não um só, os dois, porque a gente não morre os dois juntos, certo? Quando os dois forem embora, aí sim, aqueles que ficam vão assumir o comando e poder aproveitar. Mas antes disso, não vejo justiça quando, por exemplo, o marido, né, a gente sempre fala que o homem morre primeiro, cientificamente falando, fica viúva. O que acontece com a viúva? Até hoje ela morava num apartamento bom, confortável, numa casa boa, confortável. Do dia para a noite, além de perder o companheiro da vida dela, metade do patrimônio, lógico, conforme o regime de casamento, metade do patrimônio agora tem que ser transferido para os filhos. E aí começa aquela briga de interesses. Eu acho que você tem que vender sua parte, eu acho que você está morando numa casa muito grande. Não! O patrimônio não foi construído com essa finalidade, conforme vocês escreveram aqui. Tá certo? Não foi construído dessa forma. O objetivo foi construído como vocês responderam, para ter uma velhice tranquila, para ter uma renda extra, para curtir a vida e não passar essas chateações, não é verdade? Bom, não quero me estender porque o assunto é bom, é gostoso e se deixar a gente se alonga, tá certo? Gente, mais uma vez, aguardo vocês amanhã na nossa segunda live de aquecimento. Não perca, porque tudo isso vai contribuir para o seu conhecimento, para a sua educação patrimonial, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.